Oi, boa noite. Bem, boa noite. Vou falar com quem? Com o Júlio J. Jorge. Que horário que ele marcou com você? 7h30. Pode me acompanhar, por favor? Eric, Oi. tudo bom? Tudo bem? Prazer, Júlio. A gente tem uma posição hoje em mente para a área de vendas. Quero bater um papo contigo para entender teu perfil, as tuas experiências e saber se faz sentido essa oportunidade que eu tenho hoje. Legal. Tá? Legal. A gente não tem vínculo comercial nenhum com o candidato, então o candidato não vai pagar nada para paid, mesmo evoluindo num processo. E a gente tem um bate-papo de mais ou menos 30 minutos. Legal. Então a ideia é conhecer os principais pontos do Eric, as tuas principais realizações, eventualmente alguma frustração também. E no final, caso faça sentido, eu vou te abrir em detalhes qual que é a oportunidade, o nome do meu cliente, os desafios da vaga, para que você possa analisar também se faz sentido para a tua carreira hoje. A nossa ética, eu acho que ela parte de 3 principais vertentes, assim, né? Então eu posso ter a ética com relação ao meu cliente, eu tenho ética com relação ao candidato que vem à nossa consultoria fazer uma entrevista, e eu tenho a ética com relação ao mercado também. Existe alguma confidencialidade? Seja hoje eu trabalho e, enfim, eu não gostaria que o meu gestor soubesse que eu estou aqui. Existe alguma questão de confidencialidade? Boa pergunta, Eric. A gente sempre atua de forma 100% confidencial. Isso faz parte do dia a dia aqui para nós. Então fica tranquilo que o teu nome ou o nome de nenhum candidato vai ser exposto no mercado e muito menos com a empresa que você trabalha hoje. Então, somando essas 3 coisas, naturalmente eu carrego informações muito importantes e sigilosas. Ou porque eu ouço em sala de entrevista através do candidato, o próprio fato dele querer se movimentar, isso é sigiloso, né? O próprio fato dele me trazer informações de momento da empresa é sigiloso, e especialmente quando eu estou trabalhando com um cliente que ou vai substituir um profissional, ou muitas vezes tem que me trazer um pouco da estratégia dele, do porquê ele vai contratar alguém. Eu tenho que ser extremamente ética em todos esses pontos. Pra gente começar, eu queria que você fizesse um resumo da tua carreira, começando realmente do início e chegando até o momento atual. E aí eu vou te fazendo perguntas no meio disso. Legal. Na verdade eu me formei fora do país. O que eu acho que fica muito fora, né, que é o que as pessoas veem, é o fato de quando a gente movimenta profissionais de uma empresa para outra. E aí sim que também se pode questionar questões éticas com relação a isso. Mas o principal ponto é, né, eticamente eu tenho que ter com o meu candidato, até porque eu sou, com o meu cliente, desculpa, porque ele é resguardado sobre até questões contratuais. Então, eu tenho questões contratuais que já vão protegê-lo de qualquer forma, né? Pensando no meu cliente, pensando em tirar um profissional da empresa para a qual eu contratei. Contratualmente, eu não consigo fazer isso, eu não posso. E eticamente, eu também não devo. Com relação a um candidato se movimentar, eu tirar um profissional de um lugar e colocar no outro, eu parto do princípio que a partir do momento que ele queira se movimentar, ele vai se movimentar de qualquer forma. O que a consultoria pode fazer, o que o headhunter pode fazer, às vezes é acelerar essa movimentação. Mas a partir do momento que um profissional decide se movimentar, ele vai se movimentar. Ética é algo complicado porque é um tema muito, eu diria, abrangente. Né? A gente pode falar desde uma ética pontual no trabalho, de uma pessoa que tem uma atuação errada ou acaba fazendo realmente algo que não vai de acordo com aquela ética da empresa, como a ética, por exemplo, de um colaborador que teve a faculdade patrocinada pela empresa ou recebeu cursos e teve uma carreira realmente toda desenvolvida pela companhia e simplesmente decide do dia para a noite aí mudar de empregador. Né? Então, realmente a ética se torna um valor, eu diria,
diria, cada vez mais procurado em profissionais, né? Então a gente, por exemplo, dentro do mercado de seleção, toma cuidado de sempre tirar referência de um profissional quando a gente o contrata para uma organização, né? Muito buscando saber tecnicamente a atividade que ele desenvolve, buscando entender como ele era dentro do ambiente da empresa, mas acima de tudo entender a ética daquele profissional em relação à atividade que ele desempenhava. Alô, meu irmão, você está enganchando aqui? Não, mas está enganchando mais tarde. Pode ir. Oh. Beleza, meu? Quando eu entrei aqui, em 75, do pessoal que tinha aqui, dos escritórios, acho que já morreu quase tudo. Os que tinham escritório na época, não tem mais, acho que não tem mais nenhum aqui não. Os que não mudou, morreu. Aí aqui era tudo, aqui tinha muito, era metro. Metro tinha demais aqui nesse prédio. Do primeiro até o quinto tinha metro. Não em toda a sala. Primeiro, tal, cada andar tinha um metro. Era muito bom. Então é o seguinte, aqui a história aqui que eu tenho desse prédio é o seguinte, é só bastante que eu conheci bastante gente, conheço bastante gente, tenho amizade com todos eles, com médico, advogado, qualquer pessoa, minha amizade é uma só com todo mundo. Eu sei tratar o pessoal. O que vale da pessoa é saber tratar o pessoal. Não é você ficar, se você tem problema em casa, com alguém ou que teve, deixa aquele problema para lá, aqui dentro seu problema é outro. Seu problema aqui dentro é atender o pessoal e atender bem, não é com cara feia não. Onde eu trabalho é uma instituição que tem uma academia, que tem vários esportes aqui dentro. Então aqui é isso, né? Eu não gosto que entre sem camisa, não gosto que xingue os outros. Então eles me respeitam, né? Até certo ponto. Quando estão mais afoitos é que não. Eu vejo assim, não se deve apontar, né? O chamado bullying agora, porque sempre tem a tendência de chamar, se você é negro, se você é ruivo, se você é muito branco, se você está obeso, é o primeiro que eles chamam um com o outro. E eu, como assessorista, não posso fazer diferença entre nenhum, tenho que ser os menores, e eu até falo, para não fazerem isso, que são todos iguais, e são todos iguais como pessoas, mas de aparência somos diferentes, né? Não somos padronizados. E acho que falta, eu tenho que ter uma postura de respeito com todos, como já falei, saber o que falo, né? Não estar com um vocabulário chulo ou de baixo calão, ser atenciosa, dar a informação que eles querem, deixar no andar também que eles querem. Olá, tudo bem? Degrau. Por favor, eu esqueci desse degrau. Aonde que nós vamos? Aqui, às vezes, por causa da proximidade, que é um ambiente pequeno, incomoda algumas pessoas. Aí, antes que eu me posicione assim, o elevador tem capacidade para 12 pessoas, que é em média 70 quilos cada um. Então, nem todo mundo pesa 70 quilos ou menos, né? Então, tem pessoas que antes que eu me expresse, eles, não pode mais não pode não espera que eu fale por causa do medo ou porque vai ficar muito próximo, incomoda de alguma forma. Quinto, por favor. Quinto? Como é que tá o tempo hoje, hein? Tá bom. Tá chovendo, né? Chovendo. Precisa mais de chuva um pouquinho, né? Tem pessoas que você já entra de mau humor, você já vê. Ele nem bom dia, nem boa tarde, ele não fala onde vai. Esse você tem que evitar ele. Se você puxar conversa, você vai arrumar confusão, ele vai ser estúpido. Então você deixa ele de lado. Só pergunta onde ele vai. Tem uns que são bravos,
às vezes eu estou parada por outro motivo, que eu não gosto de sair do meu posto e ir lá conversar com o Fernando ali, por exemplo. Eu fico sempre aqui, por isso que trago trabalho manual, bíblia, livro, e fico aqui sentadinha. Mas quando eu chego no andar, tá de cara feia, e direciona assim para mim, como que diz, né? Você é culpada, você que estava aí parada. E não é bem isso. Não é, quem está aqui é que está vendo a situação que está acontecendo, porque estou parada em determinado lugar. Mas já aprendi a lidar com isso também. Faço de conta que não vejo, não entendi e passa. Tem gente que fica estressado quando o cara toca a campainha de imagem. Eu não estou nem aí. Pode ficar o dedo aí, ficar direto. Não estou nem aí. Tem cara que tinha sensorista aqui que ficava estressado. O cara tocava, meu amigo, você está tocando demais. O cara não está nessa. Mas eu não pode tocar. Pode chamar assim, tem gente que chama, ei, gritando. Às vezes eu paro, se o cara estiver perto, se não estiver perto, eu passo direto. Se o cara vier reclamar, eu falo, ó, o elevador é o seguinte, a pessoa, a galera tem que estar na frente, mas ficam lá no meio lá gritando, ei, vai descer. Não, ninguém é obrigado a parar. Você é obrigado a continuar a sua viagem. Agora, se estiver na frente e a pessoa vai estar, você é obrigado a parar. Rapaz, eu vou falar, vou estar em descendo, na faixa umas 250 viagens dá. E aqui não para, 6 horas não para. Rapaz. Isso aí faz tempo, não é que você viu que é o cara, mas você nota. O cara vem da rua, tô só eu, cara. E o cara entra aí dentro, aquele mau cheiro do caramba. Eu falei assim, digo, fulano de tal, o que acontece? Não sei o que, mas nada. Digo, rapaz, quando você estiver assim, fica lá de fora aí, meu. Você sobe um cara aqui, o cara vai pensar o quê? Que negócio é esse? Falei pro cara ver. Em algumas ocasiões eu acho que é de propósito. Porque tá esperando o elevador aí, né? Espera entrar para deixar o perfume aqui. Nós temos um embate muito grande aí diante do que a gente identifica a concepção de educação prevalecente no Brasil e até dentre os profissionais da educação, que é essa concepção de que educação se faz na escola, educação se faz preferencialmente em sala de aula, né? Eu tenho preferido denominar isso como ensino e não educação, né? Porque a educação ela se faz a partir de todos os espaços, de todas as relações, em todos os tempos. Então, todos nós somos potencialmente educadores e educandos, né? Então, nós insistimos numa área de trabalho aqui, que é chamada pedagogia social, educação social, que é essa percepção de que é possível uma outra pedagogia, é possível outras formas de educação. Sobretudo quando a gente identifica que essa concepção de ensino escolar, ela tem uma marca política ideológica muito forte, né? Então, esse ensino escolar, que é chamado de educação, ele não é orientado numa perspectiva da emancipação do sujeito, da libertação, da busca da autonomia, né? O seu viés político ideológico é no sentido da submissão do sujeito, da classificação do sujeito dentro dos diversos estratos sociais e para um processo de acomodação social, né? Então, dá para, assim, discutir ética e educação, mas desde que a gente tenha como educação uma concepção mais ampla do que a educação escolar meramente, né? Hoje estou como consultor de vendas e hoje minha venda é uma venda de serviço. Eu faço reuniões diariamente com alguns clientes prestando meu serviço e eu tanto vendo o serviço como eu também presto o serviço no final das contas. Então, além de eu fazer a parte comercial, eu também tenho que trazer para dentro de casa e entregar esse serviço. Tá. Então, o meu escopo é bem 360 nisso tudo. A ética é uma questão fundamental no nosso segmento, porque diferente de outros segmentos, outros tipos de atividade, o nosso
produto, ele pensa, fala, o nosso produto é uma pessoa. Então, a gente nunca tem 100% do controle em relação à nossa oferta para o cliente, porque as pessoas podem falar uma coisa e fazerem outras, podem mudar de ideia. Muitas vezes, num processo de tomada de decisão, se um profissional aceita ou não uma proposta, ele consulta a família, consulta a esposa, isso ainda acontece. Eu já passei por situações das mais diversas possíveis, de candidatos deixarem de aceitar uma proposta porque a esposa estava grávida e o novo convênio da futura empresa não iria cobrir o médico que era o obstetra dela. Já aconteceu. Então, assim, isso aconteceu, foi no final de um processo e é totalmente compreensível, né? Absolutamente compreensível. Tem aquele candidato que a gente brinca aqui internamente na Page, né? Que ele já matou umas 4 ou 5 avós. É impressionante, porque sempre tem a desculpa de, poxa, minha avó morreu, eu tava no velório, por isso que eu não consegui ir na entrevista. Tem a desculpa de bater o carro também, que acontece bastante. Mas em relação ao profissional que aceita uma proposta e simplesmente não começa no nosso cliente, eu já tive uma justificativa ligada à família, que aconteceu comigo. O profissional mudou de ideia porque a avó dele estava doente, e aí eu acho que essa doença piorou e se tornou gravíssima, e ele decidiu que ele precisava ficar com a avó dele, que ele não ia trabalhar durante 3 ou 6 meses e por conta disso ele não ia evoluir naquela proposta que ele já tinha aceito, que ele já tinha feito exame médico, que ele já tinha data de início. E o mais comum nesse tipo de resposta, na verdade, é realmente ele ter recebido ou uma contraproposta na empresa atual, ou ele ter recebido uma outra proposta de outro processo que ele estava participando e que acabou terminando um pouco depois do nosso, e aí ele pesou e falou, não, eu prefiro esse. Só que, de novo, ele tem todo o direito de escolher o que é melhor para ele. O problema é como você lida com isso. O problema é o comprometimento que você tem com outras pessoas, com outras empresas, e a gente vê que, infelizmente, algumas vezes as pessoas não têm uma preocupação com isso, o que remete a uma questão de educação, de valores, né? E com certeza também remete a uma falta de inteligência, porque ele vai ficar com a imagem dele arranhada nesse sentido, com certeza. Já deu para entender bem a tua carreira, o teu perfil e o teu momento, e eu acho que faz muito sentido com uma oportunidade que eu estou trabalhando hoje. Eu queria abrir para você qual que é essa oportunidade. Trata-se de uma oportunidade numa multinacional francesa, que está aqui no Brasil há 1 ano. Eu não posso abrir o nome da empresa agora, porque é um projeto confidencial, mas eu vou te falar das principais características. É uma posição de executivo de venda sênior, com uma função tanto de prospecção, então, na verdade, uma função forte de prospecção, 60%, 70% do teu tempo vai estar ligado a isso, e também cuidar de clientes que essa empresa já tem, tanto na França quanto em outros países. Chama a atenção nesse prédio é o elevador, né? Aqui todo mundo que chega, que nem aqui eu vejo, geralmente no quinto vem as pessoas que são de outro país, se encanta com o elevador, eles admiram. E o engraçado é que muitas vezes eles falam o inglês, eu não sei falar o inglês, eles começam a fazer pergunta e eu não sei responder. Mas eu sei que eles estão se referindo sobre o elevador. Muitos prédios mesmo já estão acabando com assessorista, né? São poucos locais que tem. Que nem ali mesmo onde eu trabalhei na Paulista, se tiver, que eu conheço ali, se tiver 2 prédios ou muito. Com assessorista, muitas pessoas se sentem mais seguras.
Porque tem muitas pessoas que chegam e não sabem mexer. Não sabem acionar um botão, entendeu? Então não tem... Para muitas pessoas vai ter dificuldade. Principalmente para as pessoas mais velhas, né? Vai ter dificuldade no elevador. Tem um rapaz que tá gravando aí, ó. Olha o bolso gravando aí. Bicho, vai queimar o filme. Você viu as coisas como é que é aqui dentro? Passou um homem lá. Não, deixa, rapaz, tá filmando aqui, rapaz. Quando eu cheguei do norte, em 73, eu tava trabalhando com um cara em Tatuapé, aí eu trabalhava na faxina. Aí o cara falou assim, pegou o elevador, pôs um carrinho de dentro, um carrinho grande, carrinho de lixo. Eu era sempre faxineiro. Aí o cara falou, Raimundo, você vai entrar aqui dentro, eu vou apertar, você desce em canto fulano de tal. Parece que era no terceiro ou no quarto andar. Aí eu fiquei sem saber, eu estava apertando o botão errado. O que ele mandou apertar, eu apertei errado. O elevador parou e eu preso lá. E o cara me esperando lá. Aí com um pouco mais eu apertei outro botão, o elevador passou direto. Aí teve uma porta que ele abriu, eu pulei lá fora, corri lá, digo, não, se virar, eu vi o que aconteceu. Digo, rapaz, não deu, não, rapaz, você tinha que apertar esse botão aqui. Aqui, tá vendo a alavanca aqui? Uhum. Pode ser? Pode. Ó, parou. Sobe, desce, ó, desceu. Sobe de novo, ó. Você entendeu como é que é? Que você pode, se quiser. Eu acho que é a tecnologia que está fazendo isso em vários setores, como em várias profissões que já foram extintas, porque a modernidade é mais ágil, talvez mais rápida, e que o mundo quer isso, né? Velocidade, agilidade, produtividade, que as coisas fluam mais rápido. Eu vejo como uma tendência irreversível. Se a gente for olhar para 50, 60, 70 anos atrás, o mundo ele tinha outro tempo. As coisas demoravam muito mais para mudar, né? Então, digamos que naquela época o mundo mudava de 30 em 30 anos ou de 20 em 20 anos. Hoje o mundo muda numa velocidade de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos. Então é natural a gente ver novas empresas sendo criadas, novos negócios. Por conta disso, novas atividades, muitas vezes até novas profissões são criadas. E esses novos negócios acabam substituindo negócios que passam a não fazer mais sentido. E aí, consequentemente, profissões mais antigas acabam também acabando. Eu acho que é o ônus e o bônus da tecnologia, né? Então, para quem usufrui de de entrar num prédio e ter ali o assessorista para dar bom dia, para conversar com ele no elevador, é ótimo. Só que cada vez mais é uma figura que vai fazer menos sentido realmente, né? Porque você tem hoje com questões tecnológicas e aprimoramento do próprio equipamento que vai fazer com que essa pessoa não precise mais estar ali. Mas eu acho que do mesmo jeito que a tecnologia vai se recriando, as pessoas também podem se recriar, né? Então, fora, por exemplo, é muito difícil você ter pessoas no posto de gasolina para te ajudar a pôr gasolina. Hoje aqui no Brasil você ainda tem, em todos os postos de gasolina, você tem os frentistas ali te auxiliando. Pode ser que no futuro o nosso país também não tenha mais o volume desse profissional, né? Então você tem de fato algumas posições que a tecnologia ela vai extinguir, mas eu acho que a gente tem toda a possibilidade de se reinventar e principalmente a possibilidade de se buscar novas formas de se aprimorar com estudos, enfim, para poder buscar outros caminhos. Não só assessorista, mas outras profissões deixaram e deixarão de existir, né? Sem dúvida nenhuma, há um espaço para que essas pessoas migrem para outras áreas da economia, né? Por exemplo, o headhunter é uma profissão que você não ouviria falar praticamente há 50, 60 anos atrás, né? Hoje, como comentei, são mais de 5 mil colaboradores, quase 6 mil colaboradores só no Page Group, né? Então, há espaço, sem dúvida nenhuma, no mercado para que essas pessoas ocupem outras funções, né? O mercado tende a buscar cada vez mais funções especializadas, né? Então, essa pessoa que ocupava uma profissão de assessorista, por exemplo, ela vai poder migrar para uma área de finanças, ela vai poder migrar para um atendimento mais personalizado ou para outras áreas realmente que tenham uma oportunidade de carreira e trabalho independente aí dessa questão operacional, etc. Olha, eu pensaria 3 vezes, viu? Porque é uma coisa que eu gosto. Eu trabalhei assessorista. Eu pensaria 3 vezes. Sinceramente, eu prefiro ficar na minha profissão que eu estou. Entendeu? Aprendi a trabalhar assessorista e gostei mais
dessa profissão do que a das outras, porque eu trabalhei auxiliar de almoxarifado, almoxarife, auxiliar de expedição, entendeu? Mas eu preferi e prefiro até hoje assessorista. Isso aqui é crochê com lacre de latinha. Trago sempre, todo dia, tanto o crochê como o livro. Tá vendo? Isso vai virar uma bolsa. Muito obrigada. Intermediário. Tá? Acho que tem bem a ver com a nossa vida mesmo, né? Nós não subimos tanto e nem descemos tanto, mas a vida é assim, feita de montes e vales. Às vezes você está muito bem e outro dia nem tanto. Isso em todas as áreas da vida, né? Mesmo quem tem muito dinheiro. Quando a gente fala bem, a maioria das pessoas pensa que é só financeiramente, né? Mas nossa vida tem várias áreas, não é só financeira. Tem muita gente que é muito rico, mas tão rico que só tem dinheiro. E mesmo assim não está bem, né, em alguma outra área. E o elevador é bem isso. Perguntam, brincam comigo se eu já subi muito na vida. Aí eu falo, já subi, mas desci tanto quanto.